Sobre o jogo, não tem nem muito o que eu falar, porque eu venho assistindo poucos os jogos devido ao seu horário que eu estou trabalhando e eu não consigo parar para assistir os jogos. Então eu vi pouca coisa do jogo de ontem e pouca coisa de outros jogos do Palmeiras. Mas o pouco que eu venho vendo não mudou muita coisa de 24, 25, 23 e por aí vai. Um time assim que parece que meio perdido dentro de campo, sem grandes ideias, sem grande repertório. Acho que uma molecada da base ali, eu não vejo tão boa quanto foi algumas. Tem muitos garoto bom ali jogando, mas alguns assim é muito difícil para mim. Luigi é fraco e outros pontos. Mas para mim o ponto principal é a falta de cobrança de cima até a comissão técnica, depois passando para os jogadores. Então, um time onde tudo se pode fazer e nada é cobrado, então entra de qualquer forma, perde um jogo e tá bom, e vamos seguindo. A comissão técnica faz o que quer e jogadores também não são pressionados e acontece esse tipo de coisa. O Palmeiras lembrou muito o Palmeiras de 14 para trás. Esses últimos jogos do Palmeiras, contando com 25 para cá. A gente teve alguns lampejos aí de bons jogos, mas nada mais do que isso. E o Abel precisa ser cobrado, ele precisa mudar a mentalidade de jogo, ele precisa passar certas coisas, porque está muito difícil se continuar dessa forma. Não tem como defender ideias do que vem acontecendo. A gente tem que ser coerente, mas muita gente não é. Eu acho que precisa mudar muito a situação, cobrança, porque é muito fácil quando você é cobrado num comitê de conselheiros. Aí você chega lá, ofende, fala um monte de coisa, que a minha gestão é boa, que eu isso, eu aquilo, não tenho culpa se os caras não chutam a bola dentro de campo, e nananana. Mas na hora que tem que cobrar, por que não foi cobrado? Ó, a gente perdeu uma Libertadores porque vocês não deram chute pra campo. Abel, e aí? Pô, você pediu reforço, eu fui lá, contratei os reforços, você contrata muitos desses errados, mas não tem a cobrança, não tem nada disso. E a gente tá nessa descida muito por isso. É muito ego, muita provocaçãozinha com o Flamengo e todos os clubes e pouca ação dentro de campo. Tá resultando no que tá resultando. É muito difícil falar alguma coisa dentro de campo, mas o pouco que eu consigo ver não mudou nada, é a mesma coisa, a mesma situação. E se não tiver tanto a cobrança, quanto o empenho e quanto essa parada de, colocar jogadores só pelo que ele fez no passado, como o Rafael Veiga e tudo mais, é até difícil de falar do Veiga, cara. Não vai melhorar, não vai mudar e não vai acontecer nada. Então precisa todas essas mudanças, contratações certeiras, está mais do que nítido que precisa de contratação. Mas não tem que pegar o mesmo estilo de contratação que foi feito. O Paulinho precisa jogar. E muito mais tem que ser feito com relação a principalmente voltado ao Abel Ferreira. Parar, abaixar a cabeça um pouco, escalar o time da forma certa, posicionar o time da forma certa, criar mecanismos dentro de jogo para que as coisas saiam certas. Senão, mano, esquece.